Gente, e esse babado com Randy? Será que ela foi cancelada? E se foi, ela foi cancelada pela ignorância? O que será que aconteceu? Fica até o final do vídeo que eu vou contar pra vocês. Olá, seja bem-vindo ao Falando Filão. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos continuar falando sobre o romance de Hünkar, o possível cancelamento de Randy e algumas questões sociais em que eles estão envolvidos. Gente, antes de ver toda essa confusão, principalmente no Twitter e infelizmente por mulheres, o título desse vídeo ia ser Randy é brasileira. Mas agora, gente, esse título se tornou perigoso pela conotação que algumas mentes maldosas poderiam dar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando eu ia falar de Randy como uma brasileira, eu queria me referir não só à forma como ela estava vestida, mas principalmente à energia, o brilho, o empoderamento e estar bem consigo própria. Como eu já disse, o nosso canal tem muitos inscritos de outros países, em especial da Europa, então eu não sei exatamente qual é a imagem que vocês têm da mulher brasileira por aí. Mas, gente, o fato é que em nosso país as mulheres são assim. São lindas, empoderadas, buscam ser felizes com sua própria imagem, de fato são donas de si. Todas se vestem dessa maneira? Claro que não, né? Mas essa forma de se vestir, onde o seu corpo está em evidência, é muito comum por aqui. E, inclusive, gente, isso é comum em todas as regiões do nosso país. E olha que o país é continental. Detalhe, não se vestem assim só para o carnaval, só para micaretas, shows, bailes funks e coisas afins. Também se veste de forma semelhante no dia a dia, tipo para ir para o shopping, para dar um rolê com as amigas, enfim. É algo muito comum de verdade. E o que isso tem a ver? Bom, como é algo assim comum ao nosso país, ninguém seria cancelado somente por estar vestindo um short com um body um pouquinho mais ousado. Também é importante lembrar que não é porque se vestem assim que se permita pensar que são mulheres fáceis e sem moral. Claro que, infelizmente, ainda há pensamentos machistas quanto a isso no país. Porém, depois de muita luta, as mulheres vêm conseguindo cada vez mais instituir a ideia de que é seu direito fundamental de se vestir como quiser e de ser respeitada por isso. Um decote, um short, uma mini-saia não dá direito a ninguém a molestar nem desmoralizar outra pessoa. Agora eu pergunto a vocês que acompanharam todo o incidente do body vermelho de Randy, se esse direito fundamental foi respeitado. O de poder usar a roupa que quiser, inclusive uma que evidencie seu corpo e não ser mal vista pela sociedade. Diz aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Aproveita, dá o like e se inscreve no canal. É triste dizer, pessoal, mas esse direito foi muito desrespeitado. E o que é mais doloroso é que foram principalmente mulheres que o violaram. Esqueceram que também são mulheres, esqueceram a sororidade e partiram para as agressões verbais, chamando Randy de tudo quanto é nome. Inclusive alguns que eu não posso repetir aqui porque o senhor YouTube não vai gostar nada, mas que você já sabe muito bem do que eu estou falando. Não conseguiram, não quiseram ver uma Randy poderosa, linda, feliz, de bem consigo própria e primeiro se apoiaram na roupa para poder enxovalhá-la, xingando abertamente e, inclusive, usando os termos mais baixos que vocês podem imaginar. E eu estou aqui, gente, falando de fãs que com a desculpa de que não gostou da roupa, sem pensar no que Randy sentiria ao ver tais comentários, sem pensar do quanto isso poderia prejudicá-la dentro daquele mundinho turco que a gente já conhece, foram para as redes sociais insultá-la, dizendo que ela estava parecendo uma... Você sabe do que eu estou falando. Você pode não gostar da roupa, do estilo, da cor, até do caimento da roupa. Mas você não pode associar isso a uma ideia preconceituosa de que toda mulher que se veste de forma semelhante seria uma mulher fácil, desonrada, algo do tipo. E quando elas foram criticadas por suas falas agressivas, sabe o que elas fizeram? Se apoiaram nas poses, dizendo que juntou a roupa com as posições escandalosas.
Vejam que quando a mente é maldosa, ela vai ver algo a mais sempre, porque Rand sempre fez poses assim, e nunca antes ninguém tinha maldado isso. Lembram que na aposta com Keren, ele ao pagar imitou a pose dela no carro, exatamente desse jeito, posando tipo com as pernas abertas? Então, gente, além disso, pelo menos na minha opinião, ainda que ela tivesse a intenção de sensualizar, isso não nos dá o direito de criticá-la, não é mesmo? Fãs atacando, fãs defendendo, e diante disso, vocês acham que a imprensa ia perder a oportunidade de explorar tal manchete? Claro que não. Foi a conta e a medida para os ataques à imagem de Rand serem ampliadas para outras esferas. Lembrando que agora a imprensa ainda se apoiava nas opiniões pejorativas de pessoas que se dizem fãs. Depois disso, o que era de se esperar desse universo turco que você já conhece? O que é que não podia faltar? A comparação com a ex, lógico, ironizando quem imita quem e tal e coisa, falã filã e etc. Resultado, depois de toda essa pressão, Rand removeu as fotos. Aí eu pergunto a vocês, poderíamos considerar isso uma derrota para nós mulheres? Diz aí nos comentários. Para mim, pessoal, sim. E o pior é pensar que perdemos uma batalha nessa guerra contra o machismo por causa de um gol contra, já que os ataques à imagem de Rand partiram das fãs, que, por sinal, houve quem dissesse que ia deixar de segui-la, usando aquela velha arma do cancelamento contra, nesse caso, uma mulher. Mas também, meu povo, foi lindo ver os fãs que buscaram se unir para poder defendê-la. Olha só como são fofas. Nesse comentário, por exemplo, o povo combinando para pedir aos parentes e amigos para seguir Rand e assim mostrar o que é sororidade para aqueles que julgam as pessoas pela roupa. Enquanto isso, Rand segue soberana no Insta com quase 24 milhões de seguidores. E o que Keren pensa disso? Eu preciso mesmo, gente, dizer o que ele pensa disso? Ok, então vamos lá. Que ninguém pode julgar quem está vestindo o quê, como está usando e por que está usando. Embora ele tenha comentado em uma entrevista que já cometeu o erro no passado, né, claro, de questionar a mulher se ela realmente iria vestir tal roupa, mas que agora ele vê tal coisa como puro machismo e por isso aprendeu a respeitar suas escolhas, pois deve-se ter em mente que o importante é ela estar se sentindo bem com a roupa. Podem chamá-lo de criança, de eterno adolescente, mas a verdade é que justamente por ele ser assim e ao mesmo tempo tão sábio que nós, Rand e Jemily Baysal, somos loucas por ele. Vocês estão achando que eu não vou falar de nenhuma série turca hoje? Estão enganados, esperem e verão. Mas antes da gente continuar falando sobre os babados de Rank e suas férias, eu quero chamar a atenção para os que não conhecem ainda o nosso canal, que aqui, pessoal, a gente não só conta a fofoca e tchau. Aqui a gente vai além, especula, analisa, investiga, organiza e conta tudo para vocês. Para você entender melhor o que eu quero dizer, é importante ver o vídeo todo e, quando e se puder, ver todos os outros vídeos do canal. Por quê, pessoal? É como eu sempre brinco, esse canal é como aquela série turca Kiralik Aşk, mais conhecida como Amor em Alquiler. O que eu quero dizer com isso? Olha, que assim como esse canal, essa dizi só é considerada uma das melhores séries turcas de todos os tempos por quem conseguiu assisti-la até o final. Ainda não entenderam? É o seguinte, a gente nunca se prende apenas na temática eixo do título. Por exemplo, nesse vídeo sobre Emanet, a gente não só fala dessa dizi e da história do romance dos seus protagonistas, e muito menos a gente fala sobre isso, assim, de uma forma isolada. A gente falou também, pessoal, nesse vídeo sobre outras dizes, como por exemplo, Yemin, Siyah Beyaz Aşk, Erken Sikash, outros casais como Can Demet, Can Sanem, Han Kayedse, outros atores como Kıvanç,
Ou seja, você pode assisti-lo ainda que não goste de Emanete. Por quê, pessoal? A forma como a gente aborda a temática é sempre relacionada a outras séries, que muito possivelmente você vai se interessar. Voltemos para Rank e suas férias? Beleza, olha só. Enquanto as fãs nada feministas de Randy só viram nas fotos um body vermelho ousado em torno de uns 300 euros, equivalente a quase 3.000 liras turcas, da estilista de Lara Fincoglu, eu vejo isso, mas também vejo que é de uma grife que propõe a ideia de que é para ser usado por uma garota que pode fazer o que quiser. Em outras palavras, uma garota empoderada. E aí eu pergunto a você, fã de Randy, quem é a garota mais empoderada da Turquia? Aquela que poderia ostentar esse body, dando a significação a que ele se propõe. Ou seja, com ousadia. E aqui tem um sentido de coragem, não o outro sentido. Então, com ousadia, usar o seu corpo, a sua beleza, o seu nome, a sua imagem para gritar pelos direitos da mulher. E falo mais, sendo ainda mais significativo nesse período onde tais direitos estão sendo negados, suprimidos, sufocados, como exemplo, o que acontece no Afeganistão. É bem interessante esse comentário, vejam só. Não foi nem tanto o body, juntou a roupa com as posições que ela fez e o povo estranhou. Olha a palavra, estranhou. É tipo, gente, independente de ser homem ou mulher, a galera estranha mesmo. Isso não tem nada a ver com machismo. Como assim isso não tem nada a ver com machismo? Por que então o estranhamento, se não tem nada a ver com machismo? E por último, ela então, que nem falava, sabe aquele palavrão de querem, que eu não posso dizer aqui agora? Então, ela então, que não xingava, né? É de se estranhar mesmo. Agora veja o trechinho desses dois vídeos. Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Şoförünüz az önce üzerimizden geçecekti. Yani buna mani olamadınız mı? Murat Bey'le de barışmışsınız efendim. Tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor? Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Yüzünüz gülüyor bu arada. Tatil yapıyorum. Nasıl gülmez? Bayağı eğlenceli. yoğun bir şey temposundan sonra. Evet, 58 hafta. Evet, maşallah. Yani yoğunluğun 58 haftanın belki böyle bir 15 gün falan boşluk. Bir yoğunluğundan çıktım o yüzden. Vocês estranharam alguma coisa? O que vocês olharam? O que vocês observaram para notar o estranhamento? Vocês olharam as roupas? Vocês olharam as poses? Ou vocês olharam o olhar, o sorriso ou a falta dele? Pois é, assim como o comentário diz, eu também estranho. Eu diria que não é a mesma mulher que quer nem conseguir o milagre que Randy comentou em várias entrevistas. Amar deu sentido à sua vida, a paixão a resgatou desse período azul em que ela vivia, e aqui estou fazendo uma referência direta a Pablo Picasso, né, sobre a fase azul como uma fase que não sabemos como ser felizes. Enfim, o amor a resgatou dessa fase depressiva e a transformou em uma mulher feliz, corajosa e com ganas para viver. E aí, minha gente, estão as várias faces dessa nova mulher, que agora é uma pessoa totalmente diferente. Estranha? Não. É uma pessoa cheia de luz, radiante, segura, feliz, dona de si. Também convenhamos que não tem como não ser feliz quando se tem a sorte de amar e ser amada. Ter um homem que a valoriza, que a respeita e está sempre pronto a apoiá-la. Nesse vídeo, pessoal, a gente só ia brincar com os memes, tipo esse de Keren correndo, né, para ficar com sua morena, ao ver as fotos estonteantes de Randy curtindo em Bodrum, até o incidente do boro vermelho que nos obrigou a mudar todo o roteiro. Íamos focar nas férias de Rank, né, em especial sobre os rumores do porquê eles não teriam ido juntos para Bodrum, a crítica dos fãs acusando-os de marketing de novo, a entrevista com Randy e os planos para o futuro do casal. Pessoal, que surto foi esse de domingo de 16 de agosto? Alguém aí pode me explicar? Gente, só porque Keren estava em um local diferente de Randy, foi assim uma chuva de críticas no Twitter. Chamavam eles de marqueteiros, mentirosos, que só estavam esperando a série terminar para poder se separarem. Gente, eles não podem ficar com seus amigos e familiares nem por um minuto. Eles têm que ficar grudados o tempo todo, assim, por acaso eles são siameses.
canal, por exemplo, sutilmente sugere isso. Veja um título. Assim que a série acabou, Randy Ertel sai de férias. Cadê Karen Randy Ertel? E, como esse, vários outros, até mesmo os fãs, principalmente no Twitter, criticaram o casal. Então é isso, pessoal. Deixaremos essa parte para ser mais e melhor explorada no próximo vídeo. É importante não esquecer de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações e também não esqueça de dar o like. Beijos, até o próximo!